Fala pessoal, vamos para mais um estudo. Ha. O filho do Altíssimo se fez comilão, beberrão e tomador de vinho. Será que ele quis infringir a lei do dragão? O que vocês acham? Ele veio para desfazer as obras do diabo, não veio? Só que ainda vocês não sabem quais são as obras do diabo, né? O diabo só quer te matar. O diabo quer jogar seres humanos contra seres humanos. Por isso que ele deu leis para vocês destruírem seres humanos. Não é? E quem destruir um templo do Pai, o Pai o destruirá. Vamos lá. Deuteronômio, capítulo 21, versículos 18 em diante. Quando alguém tiver um filho, contumaz e rebelde, que não obedecer à voz de seu pai e à voz da sua mãe, castigando eles, lhes não der ouvidos, então seu pai e sua mãe pegarão nele e o levarão aos anciões da sua cidade e à porta do seu lugar. E dirão aos anciões da cidade: este é nosso filho, rebelde e contumaz. Não dá ouvidos à nossa voz. É um comilão e um beberrão. Então eles trouxeram aqui o motivo, né? De eles não dar ouvidos, tudo que ele fica só comendo e bebendo por aí, né? E ele é rebelde, como você sabe que veio um rebelde aqui nesse mundo, não é verdade? Não veio um rebelde aqui, tinha um povo aí que tem ódio dele por causa da lei do demônio, né? Odiaram-me sem causa, por causa que está escrito na vossa lei. Ele cumpriu isso, né? Vamos lá. Então esta é a lei, hein? Para o comilão e beberrão, tá? Ele é um comilão e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra, e tirarás o mal do meio de ti. Então, para este demônio aqui, né, Moisés, o imundo Deus Israel, quem é comilão e beberrão tem que ser apedrejado porque ele é mau, ele é maligno, e terá que morrer porque para tirar o mal no meio do teu povo, né? É o que está bem claro o texto aqui. Beleza, vamos ver agora o Filho do Altíssimo vindo aqui. Ele veio desfazer as obras do diabo, né? Tudo que o diabo falava ele desfez, juramento, promessa, tudo. Lucas 7, versículos 29. Todo o povo que ouviu e até os publicanos reconheceram a justiça do Pai, tendo sido batizados com o batismo de João. Então ele está falando aqui que todo o povo que o ouviu, não é todo o povo que ouviu, até os publicanos são ladrões, gente, reconheceram a justiça do Pai, que por intermédio de João, né? Tendo sido batizados com o batismo de João, para remir os pecados, né? Isso na Torá era um sacrilégio, porque a Torá é sangue de animais, você peca, você mata as pessoas, você faz mal por aí você mata animais, teu pecado está perdoado. Nós sabemos em Hebreus capítulo 10, versículos 4, que isso é impossível acontecer, né? Então vamos lá. Então Azazel, que é um anjo caído que fez sexo em seres humanos, ele que andava com o imundo dragão de Israel, não existe isso de perdoar pecados, beleza? Beleza. Mas os fariseus e os intérpretes da Torá rejeitaram. Por quê? Porque os intérpretes da Torá o rejeitaram. Porque na Torá a purificação só é através de animais, gente. Então eles interpretavam a Torá lá e falavam assim, opa, peraí, ele não pode batizar nas águas e remir pecados das pessoas. Não pode isso acontecer, porque aqui nós estamos interpretando a Torá, e na Torá nossa fala que só através de sangue de animais, para demônios que pagam pecados. Então é isso, vocês têm que pegar esses pontos cruciais.
intérpretes da Torá, todo mundo que estava seguindo Moisés e o Deus imundo dragão de Israel, o rejeitaram. Vocês têm que saber por quê. Porque na Torá, para remir os pecados das pessoas, é só através de sangue de animais, não existe batismo nas águas, purifica os seus pecados. É estes pontos chaves que vocês não pegam. Por quê? Porque vocês não têm o Espírito, vocês me desculpam. O dia que vocês tiver sair da Torá imunda do Deus sujo, dragão de Israel, aí vocês vão começar a interpretar corretamente. Porque enquanto você estiver debaixo da Torá imunda, um véu de Moisés bloqueia o seu coração e você é cego também com Isaías, né? Que ele põe uma cegueira, uma maldição em você. Satanás, ele cega você, você não vê. Então, intérpretes da Torá o rejeitaram, porque na Torá não existe isso. Por isso que o Messias fez aquela pergunta. Eu respondo, mas vocês têm que perguntar. João Batista, ele batizava amando do Pai ou amando dos homens? Tá entendendo? Aqui o Messias está falando que é amando do Pai. Reconheceram a justiça do Pai, tendo sido batizados por João Batista. Os ladrões, publicanos são ladrões, tá, gente? Publicano significa ladrões. Beleza? Acho que está bem claro, né? Acho que uma pessoa que tem um pouco de inteligência, ela sabe muito bem distinguir daqui o que o texto está querendo dizer. Então, mas os fariseus, né, que é mestres da Torá, e os intérpretes da Torá rejeitaram porque isso não existe na Torá. Mas era amando do Pai. O Deus vagabundo da Torá não é do Pai. Não tendo sido batizados por ele. Não foram batizados. Isso aí não existe. Eles interpretavam a Torá e não existe remir pecados através de batismo. Tá bom? E o Messias continuou. A que, pois, compare, e deixa bem claro, hein, que a justiça do Pai, tá? A justiça do Pai, tá? Foi relacionada aos ladrões, tá? Porque eles foram lá e batizaram com João. Os ladrões reconheceram a justiça do Pai sendo batizados por João Batista, no batismo de João. Beleza? Entenderam, né? Tá bom. Isso está eu posso trazer várias passagens a respeito disso, eu não quero prolongar aqui o assunto. Mas eu deixo bem didático para vocês aprenderem. E o Messias continuou, né? Então, os fariseus não tendo sido batizados por ele. E o Messias continuou. A que, pois, comparei as pessoas dessa geração, a que são semelhantes. Vixe. Ele está falando da Torá, tá, gente? Ele está falando, os intérpretes da Torá rejeitaram, hein? Essas palavras é dele. São semelhantes a meninos sentados na praça, gritam uns para os outros. Nós tocamos flauta, nós tocamos flauta. Mas vocês não dançam, mas vocês não Rapaz, o Messias humilhou demais esse pessoal aqui, cara. Foi muita humilhação. Vamos lá. Mas vocês não dançam. Entamos lamentações, mas vocês não choram. As pessoas nem entendem o que o Messias está querendo dizer aqui, entendeu? O Messias está tirando o sarro da cara de vocês, dessa geração aí semelhante a crianças, cara, meninos. Isso Paulo fala ali em Romanos 2, versículos 17 em diante, né? Os judeus que se baseiam a sua justiça na Torá, né? E a sua ciência da verdade na Torá, são mestres de criancinhas, professor de nécios, que é incapazes, pessoas burras, pessoas idiotas. Ai. Vai ficando tocando flauta aí. É igual os Tobinha, o Milton Tobinha, todos os Tobinha lá, fica tocando flauta aí então. Né? Entoamos lamentações, mas vocês não choram. Eles nem sabiam o que estava acontecendo, essa que é a verdade. O Messias fazia as coisas aqui para um povo não pegar. Eu vou explicar isso para vocês agora em Mateus 13. E acerca de Mateus 13, versículos 10 e 11. E acercando, eu não vou continuar para não humilhar mais ainda, tá? O objetivo desse não é mostrar Satanás cegando eles, tá? Eu nem vou continuar Mateus 13 não, para não mostrar quem é que cegou eles através de Satanás, Isaías.
e deixou eles doentes e eles não se converteram para o Messias. A Torá é uma maldição. Ela pega em você, você não consegue ver o Pai. Então vamos lá. Cerca de discípulos chegaram perto dele e falaram: por que fala em parábolas, mestre? Por que fala aí que eles são tipo criancinhas tocando flauta? Por que tu fala que eles são os palhaços? São molecadinha, são bostinha? Por que tu fala isso, mestre? Ele vai explicar agora. Ele, respondendo, lhes disse: porque a vós dado conhecer os mistérios do reino dos céus. A vós é dado, mas a eles não lhes é dado. Vocês precisam continuar a narração aqui para saber quem eles é, que povo que é esse. Vai estar escrito, até povo vai estar escrito. E um profeta que Satanás cegou eles. É Satanás que cega, tá, gente? Como está em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 4. Né? Vocês têm que saber quem são esses eles aí. Milton Tobinha. Isaías Tobinha. E Edson Silva História Tobão. Ainda, então vocês veem a diferença dos Tobinha, né? Tem uns Tobinha, então Tobão. Então Tobão. Então vamos lá. Lucas 7, versículos 33 ao 35. Porque veio João Batista, que não comia e nem bebia vinho, e dizeis, tem demônio. Ele está fazendo uma comparação dele com João Batista. Na verdade, ele parecia uma cana no meio do deserto, né? Tão magro que era porque comia só mel silvestres e gafanhotos. Tá? Então é isso que ele está querendo dizer. Ele está se comparando a João Batista, só que ao inverso. Então João Batista, ele comia, não bebia vinho, e não comia, e os Tobinhas, Milton Tobinha, chamava João Batista de endemoniado. Será que eles também chamaram o Altíssimo, o Filho do Altíssimo, de endemoniado? Também, a turma é a mesma. Os Tobinha. Veio o Filho do Homem que come e bebe. Ele está falando. Ele está falando da boca dele que ele come, que ele bebe. O quê? Vinho. Ele está falando. Significa o quê? Que os Tobinhas, para tudo que você fizer, sempre você vai ser endemoniado. Se você não faz nada, você não come, não bebe, você é endemoniado. O Messias comia e bebia, é endemoniado. Os Tobinhas sempre não vão querer ouvir a verdade. Milton Tobinha, Xuxinha Tobinha, Isaías Tobinha, Edson Tobão. Edson Silva História Tobão. Eles nunca vão querer ouvir a verdade. É para eles que não é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Então, um povo que eles fazem parte do dragão. Eles não vão querer. Então, o Messias colocou um extremo, parecia uma cana no deserto, só comia mel silvestre, não bebia nada, e ele foi o outro extremo. Veio o Filho do Homem que come e bebe. Bebe o quê? Come o quê? Ele vai falar agora, vai estar explicando. Eis aí um comilão e bebedor de vinho. Peraí, Ed, mas comilão e bebedor de vinho era para ser apedrejado na Torá imunda do Deus sujo de Israel. Não li para vocês, já do começo? Deuteronômio. Eu não li para vocês? Deuteronômio 21, versículos 20 e 21. É para ser apedrejado. O Messias está chegando no extremo. João Batista veio de um jeito, ele veio do outro, e mesmo assim. Amigo dos ladrões e pecadores. Mas o comilão e bebedor de vinho também era, Ed, lá de Deuteronômio. Era esse mesmo. Ele foi esse cara. Ele fez tudo contra a Torá. Vocês não entenderam ainda? Que ele é o desobediente. Ele é o filho desobediente do Deus imundo de Israel da Torá. Porque aquele lá não é um Deus. Aquele lá é o rival dele. É o anjo caído que engana o mundo inteiro aqui. E é rival do Messias. Por isso que ele mandou matar. O Messias deu um pau nele lá em cima e deu um pau nele aqui embaixo. E em toda a sua gorja de anjos caídos. Então, eis aqui um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos ladrões e pecadores, mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Eu sou filho. E eu mostro que a sabedoria dele é esplêndida.
Só que quem tem um cérebro atrofiado, porque para você não é dado, cara, me desculpa. Me desculpa. O reino de Deus não é dado para vocês. Eu li para vocês aqui, ó, Mateus 13, versículos 10 e 11. Mas a eles não é dado os mistérios do reino do céu. Sabe o que é conhecer os mistérios do reino do céu? Como que você chega no reino dos céus se você não tiver os mistérios do reino dos céus? Os enigmas. Por isso que o Messias fala em parábolas. Como que você chega? Me fala. Fala para mim. Se para eles não é dado e você está a favor deles, você acha que o Messias vai estar com você? Se o próprio Messias falou, quem não está comigo se espalha, porque quem não é comigo é contra mim. Você está sendo a favor da cegueira? Você está sendo a favor de Satanás que te cegou, cara? Do dragão? Como que os mistérios do reino dos céus chegam até você? Você não conhece os mistérios do reino dos céus. Para eles não é dado. Se não é dado, você não vai chegar. Por que não é dado, Ed? Porque o Messias tirou o reino dos céus deles. Mateus 21, versículos 42 e 44. O Messias tirou o reino dos céus deles. Então não é dado nem conhecer os mistérios. É um mistério para você conhecer o Filho. É isso que o próprio Filho do Altíssimo está querendo dizer aqui. Então, mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Sabedoria de quem? Dele! Sabedoria dele! Através de tudo que ele fez contra o dragão, Deus imundo de Israel, o anjo caído. Ele se tornou um comilão, bebedor, tomador de vinho, que na Torá imunda tinha que matar. Ele foi contra. E ele só andava com publicanos e pecadores. Amigo! Ele diz que era amigo! E o bebedor tomador de vinho não só ficava com pecadores. Tinha que ser morto. E aqui ele fala que ele é amigo dos publicanos e pecadores. Ele é amigo. Ele é amigo dos pecadores. Só que o Deus imundo de Israel mandava matar os pecadores, Ed. Sim. Sim. Agora você está entendendo? Agora você está começando a entender que não é para matar os pecadores? Porque todo mundo é pecador aqui? Todo mundo é pecador? Todo mundo. Todo mundo foi destituído da graça do Pai e caímos nesse corpo. O próprio corpo é pecador. Está entendendo? Ele é amigo dos publicanos e pecadores, mas a sua justiça por todos os filhos. A sua sabedoria é justificada por todos os filhos. Eu entendo tudo o que o mestre fez aqui. Como ele brincou e pisou no dragão de Israel e nesse povo aí. Eu entendo tudo. Por isso que eu sou um pecador e ele é meu amigo. Obrigado, meu mestre, meu irmão. Porque eu sou um pecador e ele é meu amigo. Beleza? E dos ladrões também, tá? Não que é para você mudar nada. Quer dizer, você tem que mudar. Mas ele que vai fazer a mudança em você. Se você quiser voltar para casa. Você vai parar de roubar. Você vai parar de pecar. E vai entender qual o objetivo de você estar aqui no mundo do dragão, do imundo Deus Israel. E ele vai te converter. E ele vai tratar esses teus ferimentos. E vai transformar você numa pedra bruta para um diamante. É só dar. Ou deixar ele agir em você. Mateus 21. Qual os dois fez a vontade do Pai? Eu nem vou contar a história antes, lá o objetivo também não é essa história, tá? Responderam, primeiro, tá certo, né? Que lá que falou tudo, tal, da vinha, tudo. Um falou que não ia, mas foi. O outro falou que ia, mas não foi. Digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vós no reino dos céus. E vocês sabem que prostitutas e ladrões, publicanos são ladrões, não vão entrar no reino dos céus, não é verdade? Só que ele está falando que as prostitutas e os ladrões estão acima deles. Significa que eles são a escória da humanidade. Tá entendendo? Tinha um deus aí, dragão, que ele quer sempre colocar os filhos dele acima de todos
os filhos aqui. Isso aqui está em Deuteronômio 28, versículos 1. Os filhos do dragão, se seguir o mandamento do dragão, eles vão querer estar acima de todas as nações da terra, né? Como eles queriam estar lá no reino do Pai lá em cima, né? Só que o reino do Pai é igualitário, né? Eles são iguais. Não tem nem uma classe melhor que a outra. Beleza? Beleza. Então eles queriam estar acima dos anjos do Pai lá em cima. Aqui eles continuam com o mesmo objetivo. Deuteronômio 28, versículo 1, né? Aí o Messias fala que as prostitutas e os ladrões estão acima deles. As prostitutas e os ladrões estão acima deles. Você sabe o que significa isso? Não sabe, não? É te chamar de escória. Se alguém falar assim, ó, tua mãe e teu pai, as prostitutas e os ladrões são melhores que tua mãe e teu pai. Ladrões e prostitutas são melhores do que tua mãe e teu pai. Eles jogaram tua mãe e teu pai aonde? No lixo. Escória. Escória da humanidade. Tá? Para vocês entenderem, eu falo de um modo assim, operante e reto, para vocês entenderem. Ah, sabe tua mãe e teu pai? Nossa, eu adoro minha mãe e meu pai. Olha, eles me criaram, são perfeitos. Isso dá, Ó, puta e bandido ladrão são melhores do que tua mãe e teu pai. Puta que pariu. Se uma puta é melhor que a minha mãe e um ladrão é melhor que meu pai, eles são o quê então? Escória da humanidade. Beleza? Então eu já vou o papo reto para vocês, tá? Então aqui que o Messias está querendo dizer que a puta é melhor que a sua mãe e um ladrão, publicano, um ladrão é melhor que seu pai. Só para vocês entenderem. Aonde que o Messias colocou eles aqui na terra, tá? No chão. Para pisar por cima, no chão, entendeu? Então vamos lá. Então vocês não entendem essa sabedoria. Por isso que eu falo, olha aqui no 35. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Nós entendemos, né? Eu tenho sabedoria do alto, graças ao Pai. Ele é meu amigo, porque eu sou um pecador. Ele é amigo dos pecadores. Tinha um povo aqui que se acha que não tem direito a pecar, não tem pecado nenhum, nada, e é o povo que é a escória da humanidade. Mateus 21, versículos 31 e 32. Então ele está falando da vontade do Pai aqui. Primeiro respondeu o Messias, digo-vos a verdade, publicanos e prostitutas estão entrando entre vós no primeiro do reino do céu. Então, publicano e prostituta está entrando primeiro. Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça. João Batista veio para mostrar o caminho da justiça. Primeira coisa, esse caminho da justiça já era contra a Torá imunda a respeito de batismo, né? João batizava nas águas para remir os seus pecados, para mostrar que vocês são pecadores. Por isso que ele fala, por isso que ele está falando aqui, tá? Em Mateus... É que eu coloquei Mateus 13 no meio, mas se você pegar o Lucas 7, gente, aqui, aonde que eu estou lendo aqui, Lucas 7, no versículos 33, é a continuação, tá? Então, olha aqui, ó. João veio para lhe mostrar o caminho da justiça. Fazendo o quê? Batizando nas águas, sendo contrário ao dragão de Israel. E vocês não creram nele, mas os publicanos e prostitutas creram. Eles não creram em João Batista, mas a prostituta e os ladrões iam lá batizar nas águas para tirar os pecados deles. Batizava nas águas para tirar os pecados deles. Eles creram. E mesmo depois de verem, vocês não se arrependeram e não creram nele. Eles viram ainda tudo o que foi feito, as mudanças que foi feito nas pessoas, né? E mesmo assim, eles não creram nele. Isso aconteceu com ele também. Porque debaixo do sol tudo volta a acontecer. Não é verdade? Ele está falando de João Batista. Mas, como está em Atos 4, versículos 10, toda a nação de Israel crucificou o Filho do Altíssimo. Inclusive até os apóstolos. Fugiram na hora. Viram que o negócio ia complicar, eles fugiram também. Beleza, então, gente, eu acho que está bem feito esse estudo aqui. O Messias, ele se fez, tá?
Veio o Filho do Homem que come e bebe e dizeis, és comilão, bebedor de vinho, né? Então, o Messias se fez isso daí, tá? Ele fez questão que come e bebe, ó, veio o Filho do Homem que come e bebe, e vocês dizeis que é comilão, bebedor de vinho. Ele faz questão de ser comilão e bebedor de vinho para afrontar o imundo Deus Israel, o dragão.